Olá pessoal, olá. Eu quero trazer aqui algumas considerações sobre o aborto. Está relacionado ao quinto mandamento e nós queremos conversar sobre isso. Meu nome é Ismar, sou pastor da Comunidade Cristo, Comunidade Luterana Cristo aqui de Porto Alegre. Bom, vamos falar aí sobre o aborto. Eu preciso pontuar inicialmente que, do ponto de vista cristão, a vida é um dom de Deus. Do ponto de vista egoísta, individualista, a gente diz assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Também nessa perspectiva, alguém pode dizer: meu corpo, minhas regras. Essa frase é válida para algumas argumentações, mas não para todas, especialmente quando nós lembramos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a nossa vida é um dom de Deus. Nessas perspectivas, eu quero adiantar que o mandamento divino diz: não matarás. Portanto, o aborto nunca é uma decisão correta diante de Deus. Nós entendemos que a vida começa com a concepção e que a partir de então é uma vida que deve ser protegida, que deve ser também abençoada, amada e cuidada. O aborto, em todas as circunstâncias, portanto, traz sempre uma ferida, uma atitude contra a lei de Deus. Então, nesse aspecto, nós não temos aí como negociar, como avaliar, como analisar de uma maneira diferente essa situação que envolve o aborto. Eu quero trazer aqui algumas considerações a respeito disso, né? Lembrar sobre alguns aspectos em que o aborto pode ser defendido e porque mesmo diante deles nós olhamos como objeção a esse assunto. Em primeiro lugar, por exemplo, algumas pessoas dizem que a decisão final sempre deveria pertencer aos pais. Será que a decisão de matar ou não matar pertence aos pais? Será que eles têm essa liberdade? Eles promovem a vida, mas não são donos da vida. Nunca, em nenhum estado. Também não no estado uterino. Em caso de estupro, será que o aborto poderia ser permitido? Há aí um debate bastante sensível, bastante delicado, porque envolve um crime, uma violência. Mas a gente traz também a reflexão sobre esse aspecto. Será que devemos matar o filho do criminoso porque ele lembra o criminoso? O que a criança tem a ver com o crime ou com o estado de violência? Eu trago mais em formas de perguntas, tendo já estabelecido o princípio do não matarás. Alguns dizem que a decisão de abortar deve ser considerada porque ela nunca seria uma decisão leviana. Alguns dizem assim: todos somos contra o aborto, no entanto, em alguns casos ele se faz necessário. A decisão de matar nunca é leviana mesmo, nunca é leve. Por isso mesmo deve ser condenada. Inclusive, quando essa decisão, considerada não leviana, chega-se a um ato racional, passa a ser um crime premeditado. Logo, também um grande erro. Também se atribui, se pensa em alguns que dizem que a decisão de abortar deve ser considerada nos casos em que situações sociais e econômicas são difíceis demais, porque o aborto então deveria, segundo alguns, ser permitido a fim de não aumentar os maltratos que existem, né? Então, situações de extrema pobreza, de violência, de situações sociais, então aumentaria apenas o sofrimento e os maltratos. A lógica nos diz que se a situação econômica ou social for difícil, o aborto diminuiria o índice de maltratos, mas isso é bastante lógico. Logo podemos então dizer juntos assim que podemos acabar com os maltratos matando os maltratados.
Isso seria incoerente com o dom da vida. Acabar com os maltratos, lutar contra o maltrato, acabando com os maltratados, é como querer acabar com o sofrimento matando aqueles que sofrem. Não seria de fato algo lógico dentro da fé cristã. Também alguns colocam assim que em caso de problemas de saúde físicas e psíquicas da mãe, isso talvez pudesse ser defendido. O contra-argumento é que em caso de problemas de saúde de mãe, será que pode se atentar contra uma outra vida? Talvez matar um para curar o outro? Seria essa a solução? Seria essa uma decisão e uma atitude ética? Também uma pergunta e uma consideração a ser feita. Ainda tem outros que diriam que o aborto deve ser permitido porque o feto ainda não é uma pessoa. Isso pode parecer muito estranho para alguns, mas é sim defendido por muitos, né? Eles calculam um tempo. Antes dos 14 dias não tem uma atividade neuronal, a questão dos nervos, a formação dessa ou daquela parte do corpo, como se então fosse alguém mais pessoa, alguém menos pessoa, né? Então, quanto aos que alegam aí que os fetos ainda não são pessoas completas, isso cria grandes dilemas, né? Eu pergunto o que é uma pessoa? É aquela que consegue expor argumentos, né? Quem sabe aqui que nem a favor ou contra o aborto. Quem que é uma pessoa? É aquela que consegue produzir, gastar dinheiro, que é útil, que tem demanda, que produz? Essa é a condição de ser uma pessoa? É aquele que tem mais de 50% de gente? Quantos por cento de gente tem os fetos? Será que somente é uma pessoa aquela que tem um choro que pode ser ouvido? O que a gente vai dizer então com pessoas com algumas dificuldades, deficiências, insuficiências? São mais pessoas, são menos pessoas? Veja a crise ética que talvez o desejo egoísta por uma decisão pode nos levar. Nós temos que pensar muito nisso, né? Somos muito pródigos e usamos a nossa inteligência para saciar os nossos desejos egoístas. E aí a gente pode querer evitar a vergonha familiar, pode achar que temos uma vida inteira para aproveitar e que a gravidez vai atrapalhar. Não queremos jamais refletir sobre a sexualidade cristã e o uso responsável do casamento, da vida sexual. Isso fica sempre em contrapartida, nunca se pensa sobre isso, mas a irresponsabilidade daqueles que geram uma vida e não querem cuidar dela são sempre tomadas por argumento forte. O Criador continua a expressar sua vontade: não matarás. Mateus 5, 21, 22, Êxodo 20, 13, isso continua a ser a palavra de Deus. E volto a dizer, a análise da biologia, análise médica, é que a vida inicia com a concepção. O Salmo 139 mostra que somos feitos, formados pela mão do Criador, ainda no útero de nossas mães. Se nós olharmos, as perspectivas bíblicas muito interessantes da vida uterina, o ser humano é citado, Rebeca tem 2 nações no seu ventre. Jacó, Isaías, Jeremias já tinham nome quando foram criados e formados no ventre. Isaías 44, 2, Isaías 49, 1, Jeremias 1, 5, 21, 17. O salmista já tem identidade quando foi tecido no seio de sua mãe, no útero de sua mãe. O Salmo 139 é incrível nesse aspecto. Até já estava sob julgamento de Deus, pois sua concepção já lhe havia passado também a natureza corrompida da humanidade. O Salmo 51, 5 diz: eu já nasci em iniquidade e em iniquidade concebeu a minha mãe. Maria já era mãe quando Jesus ainda estava no seu ventre, Lucas 1, 43, ela foi escolhida para ser a mãe, porque não tinha nascido ainda, mas já estava a vida lá. Sim, é uma vida. E não há
meio termo, de uma quase vida, de uma vida completa. É uma vida a ser protegida. Então, é muito sério a análise e as considerações a respeito do aborto, porque sempre vão girar em torno de sentimentos egoístas, de aproveitamento, mesmo que seja para passar por cima de uma outra vida. Que estas vidas, especialmente aquelas mais frágeis no ventre materno, sejam protegidas pelo amor cristão, pela vontade do Deus que venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. São essas as considerações sobre o aborto que eu gostaria de deixar aqui.